vamos falar de visão bíblica das maldições. Aonde que fala de maldição? Que área da Bíblia que relata sobre esse assunto? E quais são as estratégias de Satanás para tentar nos roubar, para tentar nos amarrar no mundo do Espírito? Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Levítico 26, do 39 ao 42 diz: aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da terra me lembrarei. Gálatas 3:10. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra nesta noite, Senhor, e que seja ministrado ao coração dos Teus filhos, porque nesta campanha, fechando a boca de leões, nós queremos iniciar quebrando a maldição hereditária que vem de pais a filhos, para que as próximas gerações, como está escrito em Levítico, possa ser uma geração abençoada, para que Satanás não venha encontrar brecha no mundo espiritual para roubar os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Preste atenção que o texto fala a respeito de maldição, e esta maldição, amado, é o próprio Deus que está dizendo. E se nós analisarmos o livro de Levítico, fala o seguinte: que os pais devem pedir perdão pelos filhos, assim os filhos devem pedir perdão pelos seus pecados, para que isso não gere lá na frente maldições hereditárias. Preste atenção. Às vezes nós olhamos para o erro dos nossos filhos, e mesmo sem saber, nós dizemos assim: meu Deus, mal ele sabe que quando eu era jovem eu fazia a mesma coisa. Você nunca falou para ele, você nunca ensinou para ele. Mas engraçado que este mal, ele está perdurando de de geração a geração. E às vezes nós achamos tão normal, porque nós também fizemos. E aí vem uma voz no teu ouvido que diz assim: escuta, você também fez isso, então é melhor você nem falar nada, porque quem é você para falar se no passado você também fazia? Satanás está querendo que essa maldição continue. Não é porque você errou no passado que este mesmo erro tem que acontecer na vida dos teus filhos. Você pode bloquear isso, porque hoje você está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele se fez maldito no teu lugar. Ele já levou sobre si esta maldição. Mas infelizmente tem pessoas que tomam isso como parte da tua vida. Amém? Tem isso como a herança de nossos pais. Olha o que diz. Primeira dela, a herança é biológica. E nós sabemos que nós temos esta herança, que é a formação genética, que é nariz, cabelos, olhos. Não tem jeito. Você tem um pai loirinho, uma mãe loirinha, você vai ser loirinha. Não é verdade? Seu pai é negão e sua mãe é uma negona, você vai ser um negão. Natural. A mistura dos dois, você pode puxar mais para um ou mais para outro, e não tem jeito, é genético. Isso sim são heranças biológicas. Segundo, heranças psicológicas, que é a formação familiar. Calmo, agitado, nervoso, colérico. Meu irmão,
É muito natural que às vezes o filho tem o mesmo temperamento dos pais. Quando o temperamento é bom, a gente deve fazer com que ele preserve. Mas quando é ruim, nós precisamos arrumar isso. Tem pai que ainda bate no peito e diz: nossa, meu filho é ruim que nem eu. E acha que isso é bom. E acha que isso é bênção. Sabe, ele é de opinião, eu sou assim. E tem filho que fala: sou igual ao meu pai. Meu pai é chucro, é ignorante e eu sou igual a ele. É que glória! Uma vez que nós nascemos em Cristo Jesus, nós devemos ser igual a Cristo. Amém? Se antes você não levava desaforo para casa, Jesus levou em muitos. Se antes você criava barraco, hoje o barraco você pode fazer só para ajudar alguém a morar que não tem casa. Nada mais além disso. Essa formação, amado, de nervoso, de colérico, de agitado, põe aos pés do Senhor. Satanás, ele quer sempre trazer o velho homem, sempre trazer aquele velho homem das coisas do passado para os dias de hoje. E terceiro, espiritual, que é a formação religiosa. Pastor, cristão, espírita, católico. Tem gente que você vai pregar o amor de Deus para ele e diz assim: não, meu pai morreu católico, minha avó também, não tenho nada contra católico, também não tenho nada a favor. Eu vou morrer católico, então morra e vá para o inferno. Porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, a placa da minha igreja está dizendo, mas o texto diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Recentemente estava na internet que um padre aí, não sei das quantas, chamou os evangélicos de idiotas, porque não acreditavam nos santos católicos. Idiota é quem se prostra diante de um barro feito pela mão do homem, que tem mão, mas não mexe, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que precisa estar pagando promessa, que precisa estar andando de joelho, que precisa estar fazendo uma série de situações para receber uma mísera bênção. Nós temos um Deus que não vemos, mas nós sentimos, e toda vez que invocamos o nome dele, nós encontramos salvação. Amém. Esta é a diferença. Mas não adianta, porque eu tenho nos meus pais uma formação espiritual e eu querer seguir esta mesma herança. Amado, herança é coisa boa, porque herança ruim ninguém quer. O pai morreu, se ele tem muito dinheiro, os filhos brigam pela herança do dinheiro. Mas se tem dívida, ninguém quer. Um empurra para o outro, ó. Você que paga. Não é verdade? Herança é coisa boa, e aquilo que não é bom, eu tenho que deixar de lado. Segunda análise exegética: bênção e maldição. Eu quero falar a respeito disso. Primeiro, sentido da palavra bênção vem do texto da língua hebreia, que quer dizer barak. Repita comigo: barak. Abençoar quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, etc. Ou seja, o sentido da palavra bênção, sabe? A origem dela é barak. E barak quer dizer abençoar. E abençoar é conceder, é conseguir, é alcançar sucesso, prosperidade, conquista, sabe? Ser uma pessoa realmente próspera. Isso é bênção. Aquilo que não está ligado ao Barack não é o Obama, é o Barack, bênção, abençoar. Amém? Que não está ligado a isso, amado, é maldição. Maldição, segundo Deuteronômio 29, 12, 14, 21, fala 35 vezes sobre a palavra maldição e o tipo de maldição que vem sobre alguém que quebra um juramento e por causa disso entra em maldição. Tem gente que não acredita em maldição. Diz: olha, pastor, eu não acredito em maldição. Então o que faz com Deuteronômio? Rasga e joga fora? Jesus disse que ele levaria a maldição. Está escrito que ele levaria. Mas nós somos conscientes em saber
que se você aceitou Jesus e você não está ligado ao pecado, nenhuma maldição virá sobre a tua vida. Mas nós sabemos que a igreja de hoje está muito ligada ao mundo, e o mundo é o verdadeiro pecado. Então a maldição bate na tua porta todos os dias. Você pode ter muito dinheiro e as pessoas dizem assim: como? Fulano de tal devendo, ele tem tanto dinheiro. E será que aqueles que têm muito dinheiro não podem dever? E quando deve, deve também muito dinheiro, não deve pouco. Nós temos a felicidade de ter a graça de Deus sobre as nossas vidas, mas uma brecha que você abre e que Satanás quer abrir esta brecha, ele entra e traz uma palavra que no hebreu chama-se kalal. Amém? Kalal. Amaldiçoar significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar e difamar. Quando nós entramos em maldição, e quando fala a palavra maldição, muita gente, sabe, agrega a palavra maldição com aquele filme de terror, de maldição, aqueles mortos vivos. Não é isso não, amado. É exatamente o que quer dizer kalal em hebreu. Kalal quer dizer rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar e difamar. Tem crente que está difamado, tem crente que está desprezado, tem crente que está sendo zombado, sabe, que as pessoas estão ridicularizando ele. Diz fulano de tal, meu filho, isso aí já foi. É o que mais acontece. E a maldição paira sobre este país, infelizmente. Um país idólatra, um país em que as autoridades, por muitas vezes, querem fazer tantas coisas e no fim não faz nada. Libera uma música maldita que é o funk, em que despreza o ser humano e coloca a mulher para baixo de cachorra. Sabe, meu irmão, e ninguém faz nada. O Tiririca foi processado até pouco tempo, teve que pagar não sei quantos milhões, porque ele cantou uma música e que ele falava assim da moça, que o cabelo dela era duro, alguma coisa parecida. Lembra disso? Os outros fazem um funk e diz que a mulher é cachorra, é prostituta, fala todos os atos sexuais e ninguém processa. Aquela maluca Tati quebra-barraco só foi presa por causa de tráfico de droga, não foi por causa das músicas profanas. Por quê? Porque o kalal está sobre o país onde Jesus diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Sabe, irmão? E agora a gente muitas vezes vê crente, sabe, no meio dessas festas, ouvindo esse tipo de coisa. Às vezes você pega o celular de um crente, louvor não tem nenhum, às vezes não tem funk, mas só tem música profana. E está naquela, o que tem? Nada a ver. O kalal, a maldição está entrando sobre a tua vida, está te rebaixando. Eu falei isso sobre o culto passado. E os pais que liberam isso vai bater de frente com Satanás, porque o diabo entra e ele rouba principalmente as finanças, para trazer vergonha, para trazer desprezo, para ridicularizar, para difamar. Quando eu era criança, minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Na minha casa a gente não podia falar a palavra caramba, que já levava um tapa na boca. Hoje os filhos falam palavrões na frente dos pais, e pais crentes, e o pai diz: não, é assim mesmo, é o jeitão dele. Quando passava no meio de duas pessoas, nós abaixávamos para passar e pedia licença. Hoje a criança entra no meio da conversa do adulto e ainda fala para o pai: é mentira, não é assim não, a história é assim, assim, assado. Os princípios estão mudando. A maldição tem tentado entrar na vida, principalmente dos cristãos. E nós, por muitas vezes, estamos fazendo vista grossa disso. E ele fala: pastor, vamos fazer uma campanha para fechar a boca do leão. Você primeiro tem que fechar a boca, sabe, da maldição que entra da sua porta para dentro, porque não tem anjo que vai aguentar ficar lá se você abrir a porta para o diabo. É como um computador, meu irmão. Você pode ter o melhor antivírus, se você entrar no site ou se você baixar algum arquivo
que é malicioso. O antivírus vai bloquear, ele pergunta: você realmente deseja continuar? Se você disser que sim, o vírus vai entrar, não tem jeito. Aí você diz: antivírus não presta. Tem gente que diz: eu não sei, Deus não está me abençoando, sabe, eu não tenho tido uma vida de honra, eu tenho sido rebaixado, eu tenho sido desprezado, eu tenho sido zombado, eu tenho sido ridicularizado, as pessoas estão me difamando. Por quê? Porque a maldição deixou um espaço, uma brecha enorme no seu coração. Mas o Senhor quer repreender isso nesta noite, em nome de Jesus. Continuando, Golias amaldiçoou Davi, 1 Samuel 17:43. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, e Agar desprezava Sara, sua senhora. Aonde que eu posso dizer: meu Deus, a maldição não tem poder na minha vida? Realmente não tem, se você estiver debaixo da graça, meu irmão. Arar significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem força para resistir. Amém? São as palavras que formam a expressão maldição. E eu não estou falando do grego, eu estou falando do hebreu. Gálatas 3, 14, 17 diz: maldito és mais do que todos os animais. Gálatas 4, 11, maldito por sobre a terra. Deuteronômio, maldito. E essa palavra você vai encontrar no Velho e no Novo Testamento. Se nós não vigiarmos, este leão que está bramando, que está tentando tragar a igreja, que está tentando calar a igreja, ele vai encontrar força. E a única palavra, amado, para que você entenda tudo que eu estou dizendo, chama-se pecado. Você pode até não ser uma pessoa tão fluente em oração, você pode até ser uma pessoa que não tem tanta intimidade em adoração, você pode ser até uma pessoa que talvez não tenha, sabe, tanta intimidade na igreja, com os líderes da igreja, tenha tanta influência no culto, tenha tanto conhecimento da palavra. Nada disso impede você ser abençoado, mas o pecado impede. Pecado é dívida. Pecado é brecha. E o Senhor te tirou do mundo porque você vivia no mundo de pecado. E agora você está na igreja, e o Senhor diz: não andeis em pecado para que você não morra. Gênesis 12, 3. Os que te amaldiçoarem, Calal, proferir fórmula, eu os amaldiçoarei, Arar. Você entendeu os dois sentidos de maldição? Calal, que é proferir maldição por fórmula, ou seja, pessoas que estão te amaldiçoando por palavras. E Arar, maldição que vem do próprio Deus. Se você cometer tal coisa, o resultado será esse, e não tem como. São dois tipos de maldição que os hebreus eles falam a respeito disso. E nós precisamos entender, meu irmão, qual é a situação que o diabo quer formar. Ponto 3, contexto de bênção e maldição. Deuteronômio 11, 26, 32, 27 e 28. Diz assim: tanto a bênção quanto a maldição deve ser entendida nos contextos da aliança. Repita comigo: eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Amém. Você tem uma aliança com Deus. Você fez por livre e espontânea vontade. Se você quebrar, você quebra por livre e espontânea vontade. E a Bíblia diz que quando nós quebramos a aliança, nós geramos maldição. Amém? Você sabia, meu irmão, que quando Isaac encontrou Rebeca, vou falar de Isaac porque é uma história mais bonita.
Abraão manda o seu servo ir lá buscar a esposa. Ela vem, encontra com ele, e a Bíblia, entre linhas, relata que ela se encantou com ele, e ambos foram para a tenda, e ali se constituiu o casamento. Eles foram para a tenda o quê? Brincar de casinha? Não. Eles foram consumar o fato de homem e mulher, de marido e de esposa. Os dias de hoje, para se confirmar o casamento, não é a bênção do padre, nem do pastor, nem do pai de santo, nem do rabino, nem do Buda, nem de ninguém. O que confirma o casamento, no nosso país, na maioria dos países do mundo, é o cartório, é o juiz de paz. Uma vez que você é casado pelo juiz de paz, que concretizou o teu casamento, você é constituído casado. Se você faz um casamento onde só o pastor abençoa, pela lei você não é casado. Amém? Então, o ato conjugal é o que gera a aliança. Preste atenção. Eu vou tentar explicar algo, não vou muito a fundo disso, que isso é meio complexo, só para que você entenda. Quando Deus fez uma aliança com o povo, Deus fez uma aliança lá no deserto. E Deus disse assim: pegue os homens e faça uma circuncisão no homem. Por que ele fez aquela suposta operação de fimose nos homens? Porque ali representava uma aliança. Ou seja, Deus estava dizendo: tudo que passar por este canal está passando por um canal e fazendo uma aliança. O que passa por este canal é o que gera vida dentro da mulher, no óvulo, no útero, e assim gera uma vida. Só que esta vida passa por uma aliança, por um contato direto, por uma intimidade, ou seja, por um pacto com o próprio Deus. Por isso que Isaac, ao estar com Rebeca, faz isso, se consumou um casamento. Agora vamos para o mundo de hoje. Hoje os namoros não é só namoro. Na minha época era paquerar, era você olhar, gostar, querer e namorar, ficar noivo e casar. Hoje não. Hoje é paquerar, ficar, e o ficar inclui tudo e mais um pouquinho. E se realmente gostar e quiser namorar, aí coloca uma aliança de prata, que é de compromisso, é isso? Para depois se realizar o namoro. Mas é engraçado, o mundo hoje vem de trás para frente, experimenta para ver se gosta, para depois continuar. Quantos pactos, não só os homens, quanto as mulheres, fizeram diante de Deus e foi quebrado? Se você foi para a tenda com o namorado, você fez uma aliança e quebrou. Aí você fez com o outro, porque o outro era bonitinho. Nem o cartório te aceitaria. Tanto divórcio. Você está entendendo aonde a maldição vem? Porque, irmão, você está lidando com vida. E você acha: não, isso aqui é meu, eu coloco onde eu quero, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Só que no mundo espiritual você está gerando maldição sobre a tua vida. O mundo pode até fazer isso, porque o mundo jaz no maligno. Se eles morrerem, eles vão para o inferno de todo jeito. Agora, você que levantou a mão, que aceitou Jesus, o que ele fez? Ele fez uma limpeza na tua vida. Pegou todas as alianças quebradas, juntou tudo, lançou no mar do esquecimento e diz: a partir de hoje você é limpo, e a partir de hoje eu quero que você anda certo, porque eu sou o teu advogado, eu sou o teu Senhor, sou eu que te salvo, sou eu que te curo. Mas, meu irmão, se você quiser continuar em maldição, amaldiçoado será. Em Deuteronômio 27 e 28, se você ler, Deus lá está fazendo aliança com o seu povo. A Bíblia, em todo o seu contexto, mostra como Deus
É muito simples, meu irmão. Você aceitou Jesus, você está na igreja, você sente a presença de Deus, você começou a deixar o pecado entrar e a aliança ser quebrada, todo mundo sente, menos você. Amém? Eu tenho um aparelho aqui, chamado tablet. E esse aparelho, ele é ligado com um computador da igreja. E daqui eu controlo todas as músicas porque tem um sistema chamado wireless, que é um sistema sem fio, é um roteador que tem lá, e aqui também tem um sistema que lê. Qualquer coisa que eu tiver um problema naquele aparelho, que é o que faz a conexão, isso aqui para de funcionar. Eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso tacar no chão, eu posso comprar outro, eu dependo de uma conexão. Se essa conexão foi cortada, foi quebrada, eu não consigo me comunicar do outro lado. Assim é Deus. Eu não consigo me comunicar com você se você não estiver presente. Eu tento ligar no teu celular, está dando área, fora de área, está dando ocupado. Eu preciso muito falar com você, mas eu não consigo. Assim é Deus. Você continua sendo meu amigo, eu continuo tendo o seu número, mas eu não tenho acesso a você porque alguma coisa está bloqueando. Deus continua sendo teu Deus, continua sendo todo-poderoso, mas a aliança que você tem, você está cortando. Ele tenta falar com você, mas você está sempre fora de área. Aonde você está? As atitudes do mundo. Então, meu irmão, Deus te tirou do mundo e te colocou aqui. Você quer voltar para o mundo? Sim, pode voltar, mas eu te garanto que lá no mundo você vai estar fora de conexão. Nem você se conecta 100% lá, nem você fica aqui. A Bíblia diz que você fica em cima do muro. A Bíblia chama em Apocalipse que você não é quente nem frio, tu és morno. E Jesus diz, naquele dia, o morno eu vomitarei da minha boca. É Deus, aleluia. Nós não podemos brincar. Sabe, querido? Não podemos brincar. Você tem uma aliança. E a pergunta é, o que é uma aliança? É aquilo que põe no dedo? Eu posso não ser casado, mas se alguém me ver com uma aliança na mão esquerda, vai deduzir que eu sou o quê? Casado. Se eu tiro a aliança, a minha não dá, porque se eu tirar, já tem até a marca. Também são tantos anos. 12 anos. Né? Mas se identifica, ainda que eu não fosse. É o que eu sempre digo, se eu estou andando só com crente, ainda que eu não seja crente, as pessoas vão achar que eu sou o quê? Crente. Se eu estou andando só com pessoas, sabe, traficante, bandido, ladrão, seja lá o que for, as pessoas vão me olhar e vão dizer, ele também é. Tem muito crente que não tem uma aliança com Deus, tem uma aliança com o mundo. Seguindo, uma promessa solene, feita ligando duas ou mais pessoas ou grupos, famílias, entidades, organizações, através de um juramento. Isso é uma aliança. Vamos ler tudo junto? Uma promessa solene, feita ligando duas ou mais pessoas, grupos, famílias, entidades, organizações, através de um juramento. Este juramento, meu irmão, pode ser feito de uma forma verbal ou através de um ato simbólico. O dia que você aceitou Jesus, você levantou a mão, ato simbólico. Você confessou com a sua boca, forma verbal. Você concretizou uma aliança no céu. Naquele momento o diabo perdeu toda a autoridade sobre a tua vida e o Senhor te tomou, escreveu o teu nome no livro da vida, amém, e te fez filho. Esta forma de juramento, ela tem que ser conhecida por ambas as partes. Alguém quando faz um contrato com alguém, normalmente está assinado, é reconhecido firma disso, é uma aliança que é feita. Não é assim? Eu faço um contrato com a pessoa, e se a pessoa rescindir o contrato, existe uma multa. Em todo lugar é assim. É no trabalho, é você alugar uma casa, é você contratar um serviço de um profissional. Se não cumprir uma das partes, há um peso do outro lado. E o crente acha assim, Deus é bom mesmo. É ótimo. Mas quebra a aliança para você ver se você rescinde o contrato para você ver se o diabo não vem com tudo na tua vida. E aquele que passar a mão na tua cabeça, ele entra
mas ele não aceita o erro. Consequentemente, amado, a causa básica das maldições é a desobediência. Você sabe, na tua casa, o que os teus pais te ensinam. Vamos dizer que você não é crente, seus pais não é crente, mas tem os princípios que a sua família ensina, e um dia você vai ensinar para os seus filhos. Se eles quebrarem, seus pais podem até não saber, mas você vai colher, porque a vida vai fazer você colher lá na frente. Amém? Isso é um processo natural da vida. Ainda quando nós temos uma aliança com Deus, além do processo natural da vida, tem um processo natural divino. Quarto, o que caracteriza a maldição? Deuteronômio capítulo 48, versículo 45 diz: todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Deixa eu fazer uma pergunta. O dia que você aceitou Jesus, alguém te obrigou? Você sentiu. Talvez você foi na igreja há 200 anos e nunca aceitou. Um dia você foi tocado. Você fez uma aliança com Deus. Ele prometeu e Ele tem cumprido em te abençoar, em te guardar. E pela infinita misericórdia dele é que você ainda tem vida. Só que Ele diz assim: olha, está sobre ti, Deuteronômio 28 fala da bênção e da maldição. Duas coisas, a bênção e a maldição, você escolhe. Se você quebra a aliança, sabe? Se você não ouve os mandamentos que eu, o Senhor, te ordeno, então essa maldição virá sobre ti e, infelizmente, ainda que eu não queira, ela te destruirá. Você já viu algum desviado bem? Eu não conheço nenhum. No começo ele bate no peito e diz: não, estou bem, que nada, negócio de igreja é coisa para gente fraca. E lá na frente ele reconhece que sem Deus ninguém faz nada. E não tem jeito, ele tem que voltar. Ainda que seja esmiuçado, destruído, ainda que seja todo quebrado. Não é porque Deus quebra ninguém não, irmão. Não é porque Deus castiga ninguém não. Essa história que a gente aprendeu desde criança: ah, você caiu bem feito, foi Deus que castigou. Isso é mentira. A terra não suportaria, a terra, não dizia nem o ser humano, o castigo de Deus, por menor que fosse. Quando Deus resolveu castigar a terra, Ele castigou com o dilúvio, acabou, foi com tudo. Imagine uma criança de 6, 7 anos, a mãe falando: olha, Deus te castigou, por isso que você caiu e quebrou a perna, ou se ralou. A criança fala: nossa, acho que Deus me odeia. Imagine a criança andando, correndo, Deus calminha, vai lá, vai, ele pum, cai no chão. Você consegue entender isso? Não é Deus. Quando o castigo vem à tua vida, é o diabo que entrou e disse: opa, agora ele não tem o protegido, agora ele não tem o Espírito Santo que está sobre ele. Ele abriu brecha, eu entrei, agora eu vou deitar e rolar. Jesus disse que quando a casa está limpa, o demônio, que sabe, ele volta e traz 7 piores, e a sua situação se torna pior. A casa está limpa, está adornada, está arrumada. Se antes cabia 1, agora cabe mais 7, porque o Senhor limpou. Êxodo 25 diz assim: visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora é com você, pai. O Senhor visita a sua iniquidade nos seus filhos. Então, se você, pai e mãe, não se converte, e porque acha que é pai, que é mais velho, que é líder, que já é pastor, que é não sei o que, tem alguma coisa que te favorece? Mentira. O Senhor diz assim: até a 3ª, até a 4ª geração, que é filho, neto, bisneto, tataraneto. O Senhor visita se você não se converter, os seus filhos pararão. Aí, se você fechar os olhos e lembrar do seu passado, você vai dizer: estou na roça. Mas Deus não está aqui para condenar o teu passado, mas Ele está aqui para te dizer o seguinte: você passou
você se converteu, o Senhor apagou o teu pecado e o teu passado. Mas Ele não admite, porque você passou no passado e foi perdoado, você permita na vida dos teus filhos, porque senão a terceira e a quarta geração estará sob maldição. Eu ouço às vezes o pai dizendo para a esposa: não, cala a boca, nós também fazíamos isso quando escondido. A gente não fala para eles, mas sabe, é como se aquele pecado não tivesse tanto peso. Você está entendendo? Porque o diabo diz assim: escuta, você também fazia, você também era assim. Você já viu pessoas dizer assim? Não justifica. Talvez você não tinha aliança com Deus, mas hoje você tem. Característica de maldição: repetição de sintomas. Exemplo: prostituição, divórcio, falência, violência, alcoolismo, abuso sexual. Essas maldições, se ela pode perdurar na vida da pessoa por muito tempo, quando esta maldição ela não é entregue aos pés do Senhor. Na medida em que uma maldição, amado, uma bênção, se estabelece na vida de uma pessoa, tende a transferir de uma geração para outra. Ou seja, tanto é na vida individual, como também na vida familiar, sabe? Em todo o processo de vida dessa família. Uma vez enviada, tanto a bênção como a maldição, ela tem a tendência de continuar, de perseverar através dos tempos, até ser revogada, ou até ser cancelada, e só quem revoga e quem cancela é o sangue de Jesus. Sabe, irmão? Tem gente que diz assim: não, mas Jesus já levou sobre si os meus pecados. Com certeza. Mas eu vou te dizer uma coisa: você tinha um pecado lá atrás que o Senhor perdoou, e você se libertou dele. A Bíblia diz que o Senhor lançou no mar de esquecimento. Mas comece esse mesmo pecado vir à tua mente, essas lembranças, e você ficar alimentando elas. O que você está fazendo? Você está trazendo uma coisa que foi lançada, esquecido lá no passado, para os dias de hoje. E você está dando ênfase a quem? A Satanás. Nós precisamos ser vigilantes, sabe? Nós precisamos ser vigilantes. 5. Tipo de maldição: maldição hereditária. Êxodo 25 diz assim: não te curvarás diante delas, nem te servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, o que visita a iniquidade dos seus pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 34, 7. O que usa de benevolência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Esta é uma frase típica do Todo-Poderoso, sabe? Continuamente o Senhor vai visitar. Também pode estar perdoando. Tem pecado, e eu falei isso no culto passado, que são pecados que aconteceu por um acidente, e tem pecados que são premeditados. Eu pequei, Senhor, me perdoa, por pior que seja o pecado, na sua confissão, no teu arrependimento, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas aquele pecado eu vou fazer depois lá, eu vou para a igreja, na hora da Santa Ceia eu peço perdão, este pecado o Senhor não te perdoa, não. Não é assim. Não é você, sabe, fazer isso de balde. Não é você simplesmente achar que Deus vai simplesmente deixar tudo para lá. O diabo coloca na tua mente que nada, Jesus é bom, tenho certeza que sim. Ele perdoa, com certeza, mas ele não perdoa pecado premeditado. Aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira. Eles resolveram mentir para o apóstolo Pedro. O marido falou para a mulher: olha, a gente vende a propriedade, como a aliança que nós fizemos lá é depositar os pés dos apóstolos, não vamos depositar tudo não, nós vamos levar uma parte, a outra parte a gente diz que foi tanto, vendeu por 100, vamos falar que vendeu por 50, e tudo bem, ele vai acreditar. Tudo bem, esposa, tudo. Primeiro foi um, chegou lá, o apóstolo disse: e aí, vendeu, eu vendi, quanto? Tanto. O Espírito Santo diz ao apóstolo: mentira, ele está mentindo. A Bíblia diz que o apóstolo olhou para ele e disse que o Espírito Santo estava entristecido com ele. E naquele momento ele foi fulminado pelo Senhor. Caiu ali no chão e morreu. Pegaram ele, arrastaram e levaram para a sepultura. Daqui a pouco chega o outro, confirmando a mentira. O apóstolo diz: da mesma maneira que ele morreu, você também morrerá. Sabe, meu irmão, ainda bem que o Senhor não faz isso hoje, porque não sobraria quase ninguém.
Mas tem gente que está morrendo espiritualmente. Pecado premeditado, você precisa realmente se arrepender com jejum, com clamor, com oração. Não adianta você pecar hoje e amanhã pedir perdão com 2 palavras, e quando na hora de pecar o Espírito Santo fala no teu coração: não faça, não faça, não faça, e você não quer saber. Deus não se deixa se corromper. Chegou o momento de você olhar para a tua casa. Todo mundo aqui quer ter uma família feliz, filhos felizes, sarados, sem doença alguma. Quer ter, sabe, uma vida financeira pelo menos estável. Confiar em quem você vai confiar? No seu trabalho, em homens, em políticos, no país? Meu irmão, para que você tenha vida, eu não falo nem de qualquer outra coisa, eu falo de vida. Você depende de Deus. Então com Ele, desculpa a expressão que eu vou usar, você não pode pisar na bola. Você pode pisar na bola com todo mundo, não que deva, mas com o Senhor, não, porque é Ele que é o teu futuro, Ele que é a saúde dos teus filhos, é Ele que vai preparar o teu marido, a tua esposa, é Ele que vai preparar o teu pão de cada dia, é Ele que vai fazer você levantar da cama e continuar trabalhando e ter uma vida de honra. Porque se você trocar, quem vai entrar é o diabo, aí vai trazer vergonha, aí vai trazer escassez, aí vai trazer miséria, aí vai trazer tudo de ruim. Aí você diz: meu Deus, eu estou fazendo o que na igreja? Na igreja nada, mas com o diabo tudo. Amém? Não adianta a gente orar para que o leão seja repreendido se você está alimentando ele escondido. Não adianta eu repreender o leão da sua vida, o devorador, o migrador, o destruidor, o exterminador, se pelas escondidas você está dando carne para ele, a sua carne. Você está entendendo? Deus quer te abençoar. Eu não sei com quem eu estou dizendo, mas o Espírito Santo manda te dizer: olhe para trás. Veja como era a sua vida algum tempo atrás, como você estava satisfeito ou satisfeita com a tua vida, e agora olha como você se encontra: envergonhado, talvez endividado, talvez não tenha mais o mesmo crédito. Por que será? Deixa o Senhor repreender este leão maldito e te colocar por cabeça. Porque se Deus não for contigo, meu irmão, minha irmã, você não é nada. Espíritos familiares são demônios que penetram geralmente nas raízes das famílias e que com o passar do tempo trazem preso a si vários membros dessa família, ao tipo de maldade que aquele demônio expressa. Ele é transmitido de geração a geração, e o que faz torna-se uma característica da própria família em todas as gerações. Tem gente que é tão endemoniada que passa de geração a geração. Tem crente que é tão endemoniado que se você orar por ele, não manifesta, porque este demônio é uma potestade que age na mente. São espíritos familiares, espíritos, demônios que atuam na família. Existe um demônio chamado pombagira, vocês já ouviram falar dele? É o que mais tem nos dias de hoje. E o que tem de garota com pombagira dentro da igreja traz espírito de prostituição. Hoje eu vi umas garotas passarem aqui pela manhã, eu estava saindo do meu carro. 4 delas, eu olhei para minha esposa e disse: olha, você está vendo? Cada um, são do mundo, tudo bem. O short era um palmo, uma blusa, parecia que estava na praia, celular no bolso, toda hora mexendo no cabelo, que é natural das jovens de hoje, né? Todo mundo era igual, tudo igual, do mesmo jeito, porque o diabo levou uma moda, né? Desculpa a expressão que o funk diz, das cachorras. E elas fazem questão de ser cachorra, cadela. E os pais têm um canil em casa. E eles são o dono dos canis, dos cachorros de raça. Verdade. Normal.
pastor, está calor. A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito. E hoje uma jovem esteve aqui, e eu não deixei ela participar de nada, porque ela estava com palmo, de short, e com uma blusa que quando levantava não chegava a aparecer o peito, mas vinha até aqui, mas a alça toda hora caía. Eu disse, seu pai com certeza não sabe disso, porque se ele soubesse, e eu o conheço, não deixaria você estar assim. Chamei o líder e disse, líder, eu não quero esta jovem participando de nada. Tinha hoje evangelismo na rua. Eu disse, como uma pessoa dessa pode evangelizar? Evangelizar quem? Para onde? Porque quem vai olhar, talvez a mente desta jovem, e eu acredito que por ser tão nova, não tinha malícia nenhuma. Talvez na correria pegou alguma coisa lá, mas é uma coisa que já usa, concorda? Vai entregar um papel do jeito que os homens hoje são, a molecada de hoje está tudo corrompido, vai olhar com outros olhos e vai ver a igreja de uma outra maneira. Sabe, irmão, nós precisamos quebrar essa maldição. Crente tem que andar com roupa de crente, crente tem que ter jeito de crente. Você está entendendo? Eu não estou aqui colocando metas e nem estou criando doutrina para que você use uma saia lá embaixo, que você coloca um coquinho na cabeça, que você só usa roupa de manga. Não é isso, meu irmão. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar de uma maneira modesta. Vai você com um short desse, uma camiseta dessa entrar no fórum? Vai você, garoto de boné, camiseta, regata e bermuda, entrar no fórum? Você não entra. Porque a sociedade entende que é uma falta de respeito, mas na igreja quer entrar de qualquer maneira, sendo que a Bíblia diz que a casa do Senhor é lugar de santidade. Sabe, meu irmão, nós precisamos mudar, porque senão a maldição entra na tua casa. Ah, pai, mas lá na praia eu uso este short, você comprou para mim para a praia. Quando eu estiver saindo para não andar de biquíni na rua, muito bem, mas aqui não é praia. O máximo que tem aqui é um córrego, que é um esgoto. Não é praia. Lá na praia, tudo bem, você está na praia. Eu estou mandando você ficar de calça jeans, sabe? Ou de vestido longo na praia, mas lá é um lugar específico para isso. Anda de biquíni aqui na rua, você vê o que acontece contigo. Aí você vai dizer que as pessoas são ignorantes, nunca viu mulher de biquíni? Já, mas cada qual tem o seu lugar. Muitos homens atacam e dizem, ah, eu fui atacada por um tarado. Não, você que é a tarada. Verdade? Você sabe por que essas cadeiras têm essas paninhas atrás? Porque a gente cansou de ver mulheres, vou falar, não tem jeito, pastor, quando conversa, que quando sentava, a sua lingerie vinha aqui, e a calça lá embaixo, e de repente o irmão atrás, tentando orar. Oh, coitado! Essas calças baixas, irmão, só acabam com o corpo da mulher. E quando ela senta, só que tem mulher que quando senta faz isso. Não sei por que faz, porque devia colocar calça maior, mas tudo bem. Sabe? Outras não larga de qualquer jeito e sai fotografando todo mundo. E a gente acha que isso cabe dentro da igreja. Se eu que sou homem, você que é homem, que é pai, que é mãe, olha para aquilo sem te vergonha, Deus faz o quê? Bate palma e diz, oh glória! Se sinta no lugar do Senhor. Se sinta no lugar do Senhor. Amém, meu irmão? Olha, eu vou dizer uma coisa. Não sei se eu estou errado em falar isso. É natural que o homem muitas vezes não perceba. Eu sou um pai que às vezes eu sou desligado para essas coisas. Mas mulher, sabe? Uma espécie abençoada para reparar a outra. E não repara a filha. Sabe a semana inteira que roupa que a vizinha foi trabalhar. E não viu a roupa que a filha foi para a escola. Você vai enganar
outra. Não, Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, escuta o que eu estou dizendo, que é profético. Deus vai te cobrar disso. A Bíblia diz que Deus te deu filhos para você conduzi-los ao caminho que Ele deve andar. Deus te deu filhos para que Ele siga no caminho correto, para que Ele entenda qual é a vontade do Senhor, para que Ele seja um multiplicador de vidas, para que Ele seja alguém que vá para o céu. Mas não pense você, pai e mãe, que se você deixar seus filhos fazer o que eles querem, você vai pagar por isso, e eles muito mais, até a 4ª geração. Depois começa a chorar, ai meu Deus, não sei porque que minha filha casou grávida. Eu não sei porque o casamento dela não dá certo, porque você fez vista grossa. Você pode até não mudar a situação. Você pode até falar, porque tem filho que você fala, pai e mãe fala, só falta bater. Mas o pai e a mãe tomou atitude, aí o problema é dele com Deus. Você está entendendo? Nós precisamos voltar a ser igreja. Igreja. Amém? Amém? A moda do mundo é do mundo. Alguém ganha uma blusinha pequenininha, um shortinho pequenininho, uma mini saia, uma roupa transparente. Como diz o Peteco, uma calça que não é leg, nem alegre, é triste. Engraçado que calça leg, quando saiu, era algo para se usar embaixo de um vestido, de uma bata que cobria pelo menos até a parte da coxa. Hoje as meninas andam de calça triste na rua. E uma tristeza de ver. Verdade. E os pais acham normal. Pastor, está todo mundo usando. A moda é essa, a moda é para o mundo, não para o crente. Sabe, irmão? Pô, você é crente, eu não preciso andar de terno e gravata para dizer que eu sou crente, mas eu tenho que andar de maneira modesta. Eu tenho que andar na rua. Eu sou uma pessoa que anda muito de bermuda e camiseta, eu sou muito calorento, mas de maneira modesta. E não me envergonho de dizer que sou pastor, é porque eu estou de bermuda. Agora, a pessoa, minha esposa, a pastora, andando de calça triste na rua. Preste atenção. Olhem para que a maldição não venha. Segundo, maldição de terceiro, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Nossas palavras movimentam o mundo espiritual. E aquilo que você fala é aquilo que você vai gerar vida ou morte. Amém? Segundo, maldição de terceiro, Tiago 3, 6, 10. A língua pode contaminar o corpo inteiro, colocar em chama toda a existência da carreira humana. Muito cuidado com aquilo que você fala. Tem gente que amaldiçoa todo dia. Amaldiçoa pai, amaldiçoa filho, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa a pessoa. Só sabe abrir a boca para falar besteira. Deus ordenou, amado, a sociedade humana, sabe, de uma maneira que haja relacionamento entre as pessoas. E às vezes a gente acaba amaldiçoando os outros, talvez mesmo sem saber. Amaldiçoa marido, amaldiçoa filhos, amaldiçoa professor. O filho chega em casa revoltado, dizendo: mãe, não aguento mais aquela professora. Ó, professora chata, ela faz isso, ela faz aquilo. O pai e a mãe nunca vão em reunião e mete o pau na professora. E às vezes o problema não é a professora, é o teu filho que é desobediente, que é arrogante, que é prepotente. Sabe? O pai e a mãe vai sempre acolher, dizendo: né, meu filho é tão bonzinho em casa ele é um doce, na rua ele é um demônio, mas em casa ele é um doce. Sabe? E começa a amaldiçoar. Acontece que essas pessoas são autoridades sobre a vida do teu filho e você está tirando. Sabe o que vai acontecer lá na frente? A polícia vai pegar e vai prender. Aí você vai dizer: meu Deus, tantos anos na igreja, por que Deus deixou? Porque você deixou a maldição entrar na tua casa. Eu fiquei muito triste ao saber essa semana, sabe, uma pessoa que eu conheci lá em Eldorado, que a filha está nas drogas. Uma mulher que era diaconisa na igreja, só que era a única filha. Não conseguiu ficar com o marido porque o marido não era pai, mas pegou a filha tinha 1 ano. E tentou corrigir, porque se ele sustenta, se ele é pai para sustentar, ele também é pai para corrigir. Não importa se é de sangue ou não. E quando começou a crescer, começou a ouvir: você é meu pai, você não manda em mim. E a mãe sendo conivente. O que aconteceu? Separou da mulher, arrumou outra família, está feliz. E ela está desesperada
indo para Cracolândia quase todo dia, atrás da filha que virou zumbi. Misericórdia. Aí você diz assim, por que Deus deixou? Porque quando a filha dizia, mãe, hoje eu não vou na igreja, ela dizia, tá bom filha, fique em casa. E ficava. E cada dia era um menino que ia lá visitar, porque ela não podia ficar sozinha. Amada, quando a família ignora os filhos, o traficante adota. Hoje não tem mais jeito. Chora lágrimas de sangue. Mas é um preço muito alto pagar a maldição na vida dos filhos. Ninguém está livre. Portanto, meu irmão, a vida não é brincadeira. O diabo não está brincando de ser diabo. E o Senhor manda te dizer, não brinca de ser crente. Nomes que podem revelar a maldição à palavra, nome hebreu Shem, com origem do árabe que quer dizer assinalar, marcar com ferro quente. O nome escolhido para uma criança frequentemente expressava o desejo e a expectativa que os seus pais tinham por ela quando viesse. Isso significa, sabe, é muito evidente quando se trata de nome. Tem gente que dá nome porque tinha lá uma idolatria no passado. Conheci dois garotos, um chamava Cosme, o outro chamava Damião. Não é nem pelo nome, é porque era idólatra desse santo e colocou nos filhos. E hoje, tanto o Cosme como o Damião são pastores. Sabe? Mas toda vez, quando tem alguma ministração de maldição, eles dizem, está amarrado e quebrado toda a maldição que me levou ao nome. E se você olhar na Bíblia, todos os nomes vinham por um fato que acontecia. Hoje é muito natural você ver filha chamada Vitória. Por quê? Porque às vezes a mãe tem um problema, quase perdeu a criança, e quando nasce tem o nome de Vitória. É um nome bonito, Vitória. Mas tem nome, irmão, que é uma aberração. Um tempo atrás eu estava vendo alguns nomes do INSS, pessoas cadastradas no INSS, e comecei a rir. Talvez você já viu na internet. Pessoas como Maria Sobe Escada. Um chamava Fotocópia, o outro chamava Xerox. Sabe? Nomes aberrantes. Nomes de pais. Sabe? Pais que vão colocar nome nos filhos, nome americanizado. Só que eles não sabem pronunciar. E aí ficam os negócios muito feios. E às vezes a criança carrega aquele nome com ódio a vida inteira. Chame de qualquer nome, mas não chama pelo nome dele. Conhece pessoas assim? Conhece seu nome, fulano e tal. Fala do segundo, mas não fala do primeiro. Porque está ligado a uma mágoa, está ligado a uma rejeição. E às vezes essas situações trazem maldição. Abaixo nós temos uma certa expressão que deve ser banida de nossos vocabulários, pois as mesmas podem trazer morte espiritual e opressão sobre a vida de quem os lançamos. Imbecil, canalha, vadio, burro, jumento, desgraçado. O diabo que te carrega, vá para o inferno, isso é mal de família, esse menino é igual ao pai. Você já viu alguma dessas expressões, já? Maldição, parece que é coisa que você ouve direto. Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Baiano tem uns vocabulários e que até hoje eu dou risada porque eu ouvi uma palavra chamada excomungado. Minha mãe já me chamou desse nome. Mas nós não éramos crentes nem ela. Isso já foi quebrado. Mas tem gente que continua falando, sabe? O pai, de repente, é um alcoólatra, um cachaceiro, e a mãe, quando está com raiva do filho, fala infeliz, você quando crescer vai ser igual ao teu pai. Ou então fala para a menina, porque não quer lavar a louça. Você vai arrumar um marido igual ao seu pai, que vai encher a cara, que vai te bater todo dia. Olha, sendo que palavra de mãe tem poder, irmão. Nós não podemos deixar com que os nossos pais nos amaldiçoem. Sabe, nós precisamos repreender isso e dizer misericórdia, pai, misericórdia, mãe, está repreendido. Às vezes é na hora da raiva, mas não podemos deixar, amém? Outros ainda continuam dizendo, olha, eu estou com a macaca. Você já ouviu pessoas dizer isso? Quer dizer, eu estou possesso por demônios. Estar com a macaca quer dizer estar possesso de demônio.
Tem outras pessoas que dizem assim, ó, não vem não porque eu vou rodar a baiana. Você já ouviu isso? Sabe o que quer dizer rodar a baiana? Baixar espíritos demoníacos, espírito esse chamado pombagira. Toda vez que você diz que vai rodar a baiana, você está dizendo, a pombagira vai baixar em mim. Tem uma palavra que as pessoas usam e não sabem o significado, e eu falo conhecimento de causa, porque eu já fui de lá. O pessoal do Candomblé tem mania de falar, ih, o negócio hoje foi o ó. Já ouviu isso? Nossa, aqui está o ó. Quem já ouviu isso? Se você soubesse o que quer dizer o ó. O ó quer dizer está endemoniado, está com encosto. Moleque vem da variação de Moloque, que é um demônio. E danado, que quer dizer imundo nas trevas. Esse moleque é danado, está amarrado. Tem nada de danado. Teve uma época que eu trabalhei numa casa chamada Coração Brasileiro, logo quando eu me converti. Era uma boate, lá na Robert Kennedy, perto da Ponte do Socorro, para aqueles lados. E tinha uma música, e eu não sabia a interpretação disso daqui ainda. Eu era muito novo no Evangelho. E a música, não sei se era um samba, era meio forró, era meio sertanejo, que na expressão dela falava danadinho, danado. E toda vez que eu ouvia aquilo me irritava. Não porque eu não gostasse da música, também, mas essa expressão danadinho, danado. E eu entendi que o autor desta música, que é um satanista, ele estava dizendo na música que o mundo das trevas estava invadindo aquele lugar com a sua música. E por isso que eu, crente, não sabendo a interpretação, mas o meu espírito se incomodava. Então, meu irmão, até na hora de falar, nós precisamos ter cuidado. Tem pessoas que dizem assim, hoje é o meu dia de azar. Pobre nasceu para sofrer. Estou com uma fome dos diabos. Um dia você me paga. Pastor, é da boca para fora. Cuidado com o que você fala. Seguindo, você vai se casar e o seu marido vai fazer a mesma coisa que seu pai fez comigo. Coisa boa que não foi que o pai dela fez. Seus filhos um dia farão o mesmo com você. Você vai passar fome. Você que se dane. Você já ouviu isso? Tomara que você nunca tenha ouvido. E se ouvir, rejeita em nome de Jesus. Para o mundo isso pode ser normal, mas para você que está em Cristo, meu amado, não aceite não. Terceiro, maldição autoimposta. Salmo 109, versículo 17. É quando alguém profere palavras ou frases que têm um sentido pernicioso e destruidor contra si mesmo. Eis aqui alguns exemplos de automaldição. A pessoa diz, eu sou uma pessoa burra, eu não sirvo para nada, como sou desastrado, desastrada, pelo jeito vou morrer na miséria. Seguindo, eu sou imbecil, como sou idiota, para mim não, nada dá certo, não há ninguém mais desastrado do que eu. Você já ouviu isso, não já? Seguindo, pobre nasceu para sofrer, meu corpo é horrível. Maldição para a sua própria vida, lançando maldição para si próprio, e não consegue andar, não consegue prosperar. É por isso que eu digo que eu sou lindo e maravilhoso. E adoro cantar aquele louvor que diz, sou o melhor de Deus. É verdade. Amado, como você não existe, não tem outro. Se você engordar ou emagrecer, não tem outro igual você, é só você. Deus fez você de alguma forma fora. Você é amado de Deus. Amém. Para de dizer que seu cabelo é ruim. Se for ruim, hoje existe tanta química que faz ele ficar bom. Não é verdade? Você é gordo? Oh, meu querido, tem tanto jeito de emagrecer. Fecha a boca para você ver se não emagrece. Você é magro? Meu Deus, tem como engordar. Só a única coisa que não tem é quem é alto fica baixo e quem é baixo fica alto. Né, pastor Alexandre? Não tem jeito. Mas no restante, tudo pode se fazer. Não deixe as pessoas te amaldiçoarem, você mesmo se amaldiçoar por conta disso. Amém? Propósito da maldição, geral. Em primeiro lugar, a maldição evidencia o pecado. Segundo, a maldição é o julgamento de Deus contra o pecado.
Terceiro, mostrar a consequência do pecado, ou seja, da quebra da nossa aliança com Deus. E quarto, demonstrar que o uso indevido, inconsequente da língua pode trazer sérios prejuízos espirituais. Sobretudo, se essas palavras são proferidas por pessoas que possuem alguma autoridade sobre o outro. Muito cuidado. A autoridade é algo que você tem e Deus te deu. Cuidado com o que você usa e da maneira que você fala. Sabia que você, como crente, falar para uma pessoa, vá para o inferno, e se essa pessoa não tiver a misericórdia de Deus, não tiver firmado com o Senhor, ela vai lutar e vai para o inferno. Por quê? Porque você que tem autoridade sobre o diabo, você disse em outras palavras: Satanás, pode pegar para ti, porque eu te autorizo. É o que você está dizendo. Ah, pastor, eu nunca falei para ninguém vá para o inferno, eu só disse que o diabo que te carrega. As pessoas que você ama, eu tenho certeza que você nunca falou isso, mas coitado daqueles que você odeia, né? Preste atenção, meu irmão. Se alguém perecer por uma palavra que você disse, o sangue dessa pessoa corre nas suas costas. Amém? Muito cuidado. Então, a partir de hoje, abra sua boca para abençoar, não amaldiçoar. E se te amaldiçoarem, rejeita na hora. Não precisa bater o pé, falar em línguas e sair batendo mão, não. Na mente você fala: está repreendido, rejeita essa palavra em nome de Jesus. Mesmo que você estiver caído, capengando, você ainda tem autoridade para isso. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Aplauda, Senhor.